Olá, sejam todas e todos bem-vindos a mais uma live da Escola do Legislativo. Antes de mais nada, essa é uma live que tem a iniciativa do Instituto dos Advogados de Santa Catarina, o IASC, em parceria com a escola. Hoje a gente vai trazer o tema Fake News nas eleições 2020. Bom, para aqueles que ainda não sabem, fake news é um conceito que a gente entende como notícias falsas. São produtos de comunicação, mas não feitos necessariamente por pessoas da comunicação, criados através de fatos inverídicos, ou seja, fatos falsos. As fake news podem ser usadas pelos diversos motivos, muitas vezes, inclusive, na área política. Bom, hoje a gente vai trazer dois advogados especialistas no tema para falar um pouco mais sobre as questões dos âmbitos jurídicos e também político das fake news. Primeiro, a gente traz, então, a Gabriela Schelp. Olá, Gabriela, seja Oi, bem-vinda. A obrigada. Gabriela é formada em Direito pela Universidade do Sul Catarinense, a Unisul. Ela atua como advogada eleitoralista em Criciúma e é secretária da Comissão de Direito Eleitoral da OAB aqui de Santa Catarina. Ela também é pós-graduada em Direito Eleitoral pela PUC de Minas Gerais e possui especialização em Direito Processual Civil pela Escola da Magistratura do Estado de Santa Catarina e também é vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral do IASC. Então, Gabriela, de novo, obrigada por estar aqui. E a gente tem também aqui o Diogo Reis. Oi, Diogo, seja bem-vindo. O Diogo, ele também é advogado, ele é cofundador do Instituto Liberdade Digital, é doutor e mestre em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, colunista exclusivo na área eleitoral para o jornal Valor Econômico durante as eleições de 2016 e agora de 2020, e também da Folha de São Paulo para as eleições de 2018. O Diogo é professor de Direito Eleitoral da Universidade Presbiteriana Mackenzie e da Fundação Getúlio Vargas. É membro também da Academia de Direito Eleitoral e Político, a Abradep, e coordenador dos livros Direito Público Digital. Foi um dos especialistas convidados pela Relatoria Especial de Liberdade de Expressão da OEA da OAB, é isso? Não, Me corrija. da OEA mesmo, da Organização Aqui, dos Estados Americanos. Bom, ele me para colaborar com o Guia de Combate à Desinformação e a pesquisa, o tema de tecnologia e eleições de 2012, perdão. Gente, muito obrigado aqui pela presença de vocês. Eu desejo a todos uma boa live, também para quem está acompanhando. E lembrando que quem está acompanhando, se ainda não curtiu as redes sociais da escola, então vai lá, procure a gente no Instagram, curte aqui a nossa página do Facebook, vai até o YouTube, que essa live, inclusive, vai estar disponível lá depois. E também curtam a página do Facebook do Instituto dos Advogados de Santa Catarina, o IASC. Muito obrigada. Na volta, ali na finalização, eu encontro vocês de novo. Boa live. Obrigada. Então, vamos lá. Eu tenho um prazer enorme, Diogo, de estar aqui contigo. Eu tava louca para te convidar para a gente fazer alguma coisa junto. Então, tivemos o IASC que abriu essa oportunidade. Eu queria agradecer imensamente ao presidente do IASC, doutor Gilberto, à presidente da Comissão de Direito Eleitoral, doutora Cláudia Bressan, e uma parceira, uma amiga de vida. E então, que deram essa oportunidade, nós começamos a fazer esses eventos. É o primeiro, né? A honra de nós estarmos aqui no primeiro evento da Comissão de Direito Eleitoral do IASC, falando de um tema tão importante. E assim, a ideia dessa live surgiu de alguns eventos que vieram ultimamente. A gente sabe que as fake news começaram e nunca mais pararam, mas ultimamente, com essa disputa política, essa polarização política, nós temos visto isso muito mais em voga. E acabou surgindo uma discussão e eu disse, olha, precisamos uma live sobre isso. E aí eu não tinha, nunca passou pela minha cabeça uma outra pessoa para falar disso que não fosse tu, que assim, me trouxe para esse universo. O primeiro contato que eu tive com
com normatização de fake news e verificação de fake news foi com o Diogo em São Paulo, num evento que ele nos proporcionou, e foi muito especial. Então, é um orgulho muito grande estar aqui contigo hoje. Então, vamos lá. Diogo, eu queria trocar uma ideia, assim, vamos fazer uma coisa descontraída, vamos trocar uma ideia. A ideia hoje é falar um pouquinho. A gente tem o PL das fake news, né, que é o PL 2630, que ele foi aprovado no Senado, o texto base, está na Câmara. Eu sei que está tendo várias discussões, estão querendo apresentar um novo texto aí já dentro de 1-2 semanas, e vai mudar a vida de muita... vai mudar, se for nos moldes que está hoje, a coisa fica bem severa, vai mudar muita coisa. E algumas coisas com que eu não concordo, sei que tu também não, então eu queria que tu trouxesse para a gente um pouquinho disso. Muito legal. Gabriela, eu queria te agradecer demais. Para mim é um prazer enorme poder estar aqui, ainda mais na estreia, né, que você falou, na primeira edição. E é muito legal porque, enfim, a gente já se conhece há algum tempo, tem trabalhado juntos em várias frentes, então eu admiro muito o seu trabalho e para mim é um prazer poder estar aqui. Então, super bacana, fico bem feliz aí. Ainda mais para falar sobre esse tema, né, que é um tema que eu tenho precisado há tanto tempo. Eu vou tentar só fazer uma conexão, porque sim, o PL 2630, que ficou conhecido como o PL das fake news, e ele tem uma possibilidade, um poder de impacto muito grande na sociedade, caso venha a ser aprovado, porque ele, embora ficou conhecido como o PL das fake news, ele, na verdade, ele procura instituir a Lei Brasileira de Responsabilidade e Liberdade na Internet. Isso é muito importante, porque a internet é um dos poucos espaços onde nós podemos nos manifestar, podemos cada vez mais usar para liberdade de expressão, para as nossas atividades e tal. E aí, quanto mais se regula esse espaço, mais perigoso fica. Mas e também não regular nada e deixar tudo do jeito que está, é também ignorar um problema grave. Então, o PL 2630, e ele ganhou esse nome, né, de PL das fake news, porque inicialmente ele tratava muito de fake news, mas agora eu acho que ele trata de outros temas. Talvez ele trate muito mais sobre a privacidade do que a liberdade. Talvez ele traz alguns desafios para a privacidade em si. Por exemplo, no PL aprovado no Senado, que está na Câmara, o artigo 10, ele cria uma espécie de um monitoramento do encaminhamento de mensagens no WhatsApp, né, em serviços de mensageria, né? E qual é o problema disso? O problema é que você cria um rastreamento, né? Você rastreia aquela mensagem. E aí fala, mas qual é o problema de rastrear uma mensagem? Porque se eu não devo nada, para que temer, né? Mas é que tá. A privacidade não é inimiga da segurança. A privacidade não é crime. E tem muita coisa que a gente faz e que a gente tem o direito de que as pessoas não saibam sobre isso. E não necessariamente precisa ser criminoso, precisa ser ilícito. Pode só ser desagradável, ou meu, ou algo de alguém que não quer que alguém veja, que saiba. Então, assim, eu acho que a gente tem que partir da ideia de talvez, procurar no PL 2630 não só o que ele pode trazer de ruim, mas o que é que ele traz de bom e o quão eficaz é isso. E aí eu acho que é isso, porque assim, não se faz uma lei se a gente não tiver um benefício com isso. É melhor não fazer nada, né? Então, assim, a gente precisa pensar, puxa, para que ele serve, que risco ele traz, e ver se compensa. No fundo, é isso, né? Então, por exemplo, esse artigo 10, ele diz assim, Gabriela, olha, aquelas mensagens que alcançarem mais de 1.000 usuários, obriga a empresa a guardar o histórico por onde ela passou. Aquela mensagem passou, né? Por onde ela passou. Então, você pensaria assim, poxa, mas uma mensagem que atinge 1.000 usuários é com certeza uma mensagem da chamada indústria de fake news, ou usina de fake news, porque afinal, imagina, como uma mensagem vai alcançar 1.000 pessoas? Cara, se você mandar para 4, 5 grupos, já alcançou. Já tá. E outra coisa, se você for contar
Fala assim, não, a partir do milésimo, eu vou rastrear. Como você vai saber que chegou no 1000? Você tem que contar antes do 1, né? Então, assim, não tem outro jeito, não dá para fazer mágica. Então, não serão só monitoradas as mensagens que atingem acima de 1000. É que as que atingem acima de 1000 serão obrigadas a guarda. Mas como o WhatsApp vai monitorar as acima de 1000 se não contar desde o número 1? Então, cria-se um poder, na minha opinião, eu sei que tem sido visto como um PL que limita o poder das empresas, mas eu acredito que é ao contrário, ele dá poder para as empresas. Embora cria-se muitas dificuldades para as empresas. Mas por que eu falo que dá poder? Porque, assim, eu nem imagino como o WhatsApp poderia fazer esse tipo desse rastreamento. Mas você concorda que vai ser, se existir, né, seria uma coisa muito difícil e, ao mesmo tempo, seria uma coisa em que se tiver um vazamento de dados na empresa, como que fica isso? Se invadir, aí você fala, não, mas eles têm que cuidar. Ok, tem que cuidar, mas e se não der? A gente teve tantos casos aí de vazamento em tantos lugares super secretos, né? Então, assim, e se não for uma questão de vazamento, a gente já fica incomodado com os dados que, de uma certa maneira, são usados para publicidade, a gente fica preocupado com isso, eu acho que a gente tem que se preocupar mesmo, tem a Lei Geral de Proteção de Dados, e que pese essa vacácio e uma incerteza sobre o seu futuro. A verdade é que a privacidade em si está na Constituição e está, de alguma maneira, na própria normatização, independente da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu acho que a gente tem que pensar que uma empresa ter acesso a todos esses dados, a todo esse conteúdo de mensagem, e não ter o acesso porque quer, mas por obrigação estatal, pode ser um perigo ainda maior, porque talvez a pior pessoa que possa ter esses dados seja o Estado. E por que isso? Né? Porque o Estado, ele é conduzido por grupos políticos, e o Estado democrático e republicano, ele tem alternância de poder. E tudo bem, e deve ser assim, é isso que se busca no Estado Democrático. Mas e aí? Será que aquela pessoa que naquele momento, vamos supor, será que não vai usar isso como uma forma de garantia no poder, de se colocar novamente, né? Não estou falando do governo, estou pensando num caso super hipotético. Então, imagina como a gente poderia ser perigoso. E aí a minha preocupação bom, então há um alto risco. Vamos ver se o benefício compensa esse alto risco. Me parece que não, porque você rastrear por onde anda a mensagem, essas mensagens acima de 1000, tem a nítida impressão, né, a tentativa, de que você encontra o paciente zero, ou seja, quem produziu aquilo a primeira vez. Mas não vai ser encontrado assim. E por que não vai? Pelo motivo que no WhatsApp, na internet, na rede, o conteúdo se propaga num formato de rede, tipo rede de pesca, e não em formato de pirâmide, que tem como se fosse um triângulo. E por que não? Porque você pode salvar aquele conteúdo e reproduzir, e aí você chegará à ponta, não da pirâmide, mas a um nó. E você não sabe se esse nó reabre. E aí vai. Então, assim, imagina a possibilidade de encontrar um total de 0 indústrias de fake news. Depois de vulnerabilizar os dados de todos, fortalecer a obtenção guarda de dados das empresas, contrariar os princípios internacionais que regem a privacidade. Então, assim, ou seja, ainda não entrega o que promete, entendeu? Então, assim, é um perigo muito grande. E eu sei, eu não quero desconsiderar isso. Eu sei que fake news é um problema grave. Mata pessoas, tem violência, é um negócio horrível. Mas, assim, a gente tem que buscar uma solução que não seja também uma fake news, que seja uma solução verdadeira. Então, esse talvez o desafio. E tem muita coisa que a gente poderia pensar, aproveitar coisas que estão aí. Mas uma lei tão importante que nem você falou, né, e eu concordo contigo, faz com que, nesse momento de pandemia, é uma forma de aprovar como se fosse um novo marco civil da internet, só que sem a sociedade. No fundo, é isso, assim.
A Câmara tem feito um esforço muito grande. Eu queria ressaltar aqui, sobretudo, a deputada Margareth Coelho, o deputado Orlando, Israel, e, enfim, tem uma equipe que tem dedicado muito nos chamados ciclos, né, sobre esse tema. Mas, poxa, tivemos 10 ciclos para discutir isso publicamente. É muito bom. Mas foi pula um dia, foi outro, pula... eu sei que é o que temos, mas, assim, veja, essa velocidade, a legislação dessa envergadura vai levar anos. Você pensada, ela foi proposta, e se for votada agora, em agosto ou em setembro, ela terá um intervalo de no máximo 5 meses. Então, assim, como é possível ter feito algo que o mundo inteiro não conseguiu e a gente conseguiu fazer tão rápido? Talvez a gente precisa pensar um pouco aí e tentar discutir se o risco não é muito mais alto do que o benefício que se propõe. E esse não tem um problema de eficácia, né? Então, eu acho que é meio que por aí. Eu queria colocar essas primeiras impressões aí sobre o PL. É um viés bem interessante, porque a gente passa a enxergar pelo outro lado, porque a gente sempre costuma enxergar pela pessoa que é atacada pela fake news, né? Mecanismos de defesa. Então, as pessoas costumam pensar que todo projeto, toda manifestação no sentido de coibir, de criminalizar aquilo é válido. Mas, quando a gente para enxergar pelo outro viés, a gente vê que essa PL, ela tem um ganho industrial muito maior do que efetivamente quem está lá na ponta consegue enxergar. Porque é uma insegurança, é uma insegurança muito grande. E quando a gente vê, por exemplo, aquele seriado Privacidade Hackeada, né? É apavorante, e a gente começa a perceber determinadas coisas, por exemplo, o fato de tu abrires a internet, e a internet te dizer, antes de tu perguntar, tudo que tu estaria procurando. Por quê? Porque tem um fluxo de dados que a gente não consegue enxergar, a gente não consegue imaginar. E quanto mais barreiras a gente quebra, né, para impedir esse fluxo, mais abastece a indústria da fake news, pelo menos eu enxergo assim. Por quê? A gente tem que pensar que as indústrias podem usar esses dados da mesma forma como utilizam para publicidade, né? Usam os bots para os algoritmos e tal, para direcionar as tuas pesquisas, para direcionar o teu gosto, também fazem para direcionar a tua opinião, né? E isso influencia nas eleições. Por exemplo, quanto mais cadastros, quanto mais dados eu forneço, quanto mais dados as indústrias conseguem, mais listas elas vendem. E, por exemplo, estados, partidos políticos, candidatos, todos conseguem ter acesso para, num envio de massa, por exemplo, comprar isso mesmo sendo vedado, mesmo sendo proibido essa compra de cadastros, compra de listas, a gente sabe que para conseguir chegar em quem comprou, em quem produziu a lista, em quem... isso é muito difícil, é a história do paciente zero, realmente, que a gente nunca consegue chegar. Por quê? Quanto mais se quebra a barreira de distribuir dados, mais se espalha. Não vai conseguir realmente segurar. E é impressionante porque a nossa legislação, ela primeiro que não consegue acompanhar a tecnologia, né? E isso no mundo inteiro não consegue, a legislação não consegue acompanhar a tecnologia. Mas o que a gente vê ainda é toda vez tendo que direcionar para o judiciário resolver determinadas coisas que não poderiam sequer existir, né? Então é bem complicado. Pois é. E você traz uma coisa, Gabriel, que eu queria fazer um comentário, que é assim, que nem a gente está discutindo muito essa transmissão de dados, armazenamento, obtenção e venda, mas às vezes a gente para pouco para pensar qual é o mercado lícito e o mercado ilícito. Porque se você pedir para o Facebook uma lista das pessoas, ele não vai te dar. Ele tem uma inteligência de negócio, um modelo de negócio que é vender essa inteligência de dados, e você o contrata para poder chegar o que chama impulsionamento de conteúdo, que parece que é para levar para mais pessoas, mas a tradução é meio ruim, né? Na verdade, é para levar para as pessoas certas. É mais importante do que levar para mais pessoas. Por exemplo, supor que eu queira fazer uma propaganda do meu livro ou da consultoria, e aí eu contrato o Facebook para levar esse conteúdo
para mais pessoas. O Facebook chega para mim e fala, pronto, o jogo, levei para 5 milhões de pessoas. Eu vou ver, putz, ninguém comprou meu livro, só minha mãe e mais ninguém. E aí, o que eu faço aqui? E aí eu vou lá e reclamo, falo, pô, Facebook, você falou que levou para 5 milhões de pessoas, mas não é possível, ninguém quis saber do meu livro. E aí o Facebook fala, não, eu levei, olha aqui as pessoas, você colocou que poderia ser homem ou mulher, de qualquer idade ou de qualquer país. A gente levou para 5 milhões de chineses. Qual é a chance de um chinês comprar meu livro? Sabe, assim, tipo, não sei que estude o Brasil, que fale português. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é que o nome impulsionamento parece que é alavancar, né, para mais pessoas. Mas, no fundo, deveria ser direcionamento, né, levar para determinadas pessoas, seja muito ou pouco. Né? No fundo, assim, o impulsionamento mais caro que a gente pode imaginar é aquele que atinge uma pessoa só. Porque teria tantas camadas de inteligência de dados, né, tantos filtros, por exemplo, eu quero que isso alcance mulher de Santa Catarina, que tem estudado direito, que tenha se formado há tanto tempo, que tenha não sei o quê, para tentar chegar, e mesmo assim chegaria num grupo pequeno, mas quanto mais inteligência de dados, mais caro fica. E assim é o modelo de negócio dela. Outra coisa é o mercado ilícito. Então, assim, outra coisa é esse mercado ilícito, onde as pessoas capturam dados dos outros, vendem em listas. Aqui em São Paulo, eu moro aqui no centro, hoje, né, com a pandemia está tudo diferente, mas você ia na Praça da Sé ali, um monte de gente vendendo pendrives com dados de milhões de pessoas e tal. Então, assim, e tem coisas muito mais sofisticadas. E isso quer dizer o seguinte, que esse mercado ele já é um mercado ilícito, ele já está pronto. Eu não preciso de lei para ele, eu preciso de fiscalização, de investigação, de processamento. Não é lei exatamente, sabe? Então, a gente talvez tenha pensado em pegar esse mercado ilícito e estamos, talvez, alcançando apenas um mercado lícito. E o que é uma pena em matéria desde matéria de liberdade econômica e de incentivo à inovação, porque, sei lá, eu se eu pudesse, né, se eu tivesse dentro de uma grande empresa, tivesse que decidir, eu ia decidir não recolher impostos no Brasil. Essa seria a minha... Então, assim, então teria talvez o grande resultado de afastar modelos de negócios legítimos, lícitos e transparentes. Eu sei que é difícil falar isso quando a gente pensa, e tem muita gente que toca um terror nesse negócio de dados e tudo mais, e eu sei que é bem importante, e eu sei que a gente tem de tudo, tem um problema de cibersegurança muito grave, mas calma lá, eu acho que a gente tem que entender o processo para a gente não simplesmente chegar meio que à conclusão que é melhor ficar sem internet. Tipo assim, calma, né? Coisas boas, e muitas coisas boas. Então, eu acho que a gente precisa perceber aí, ter essa sensibilidade. Será que essa regulação, essa atuação, não está meio que punindo o sucesso? Será que o princípio, o follow on the money, ou siga o dinheiro, que é um princípio muito aplicado nas investigações criminais, que onde tem crime tem dinheiro, né? A organização criminosa envolve em algum momento algum dinheiro, e então seguir o dinheiro, talvez você encontre o sangue que corre nas veias do crime organizado, né? Então talvez vale mais a pena quebrar um sigilo fiscal e bancário do que a criptografia do WhatsApp. E aí você fala assim, poxa, mas não, peraí, a criptografia também esconde um monte de crime, esconde mesmo, e como outras formas, né? E aí você fala, não, então como que eu resolvo isso? Mas assim, gente, perceba uma coisa, se proibir a criptografia de forma lícita, né, que tem que fazer a distinção do que é lícito, a gente só vai tirar a criptografia ou a privacidade das pessoas pobres e honestas. Porque quem não é honesto e quem não é pobre, os ricos, podem comprar. Tem 1000 versões ucranianas, russas ou chinesas incríveis, muito melhor do que... Então, assim, eu estou falando que a gente está... Então, não dá para usar o princípio siga o dinheiro como se fosse criminalize o dinheiro. Então, assim, punir o sucesso. Né? Então, essa empresa ganha muito, então ela tem que se ferrar. Não é assim. Então, eu acho que a gente tem que tomar mais cuidado. Coisas que eu acho que tem acontecido é uma preocupação muito grande com o mercado lícito, e pode ser melhorado, não estou falando que é uma maravilha, eu acho que pode ser melhorado, eu acho que pode ter mais transparência, pode ter mais abertura para isso daí, mas sem vulnerabilizar a cibersegurança,
a privacidade de qualquer pessoa. Então, eu acho que a gente poderia, talvez, olhar com menos estigma para o modelo de negócio, assim, e pensar muito mais nas atuações ilícitas. E assim, poxa, não é maravilhoso você, de repente você está, sei lá, procurando um determinado produto, e aí você descobre. Eu lembro, tem uma história que já há algum tempo, mas a minha irmã estava louca para comprar um celular novo, um iPhone, e ela olhava tanto que em algum momento apareceu para ela uma promoção super especial de uma varejista. Ela olha, o preço estava muito mais barato do que ela estava precisando em tudo quanto é lugar. E ela foi lá e confirmou. Só que o que acontece? Na época ela era estudante, hoje é profissional, mas na época ela era estudante. Estudante não tem dinheiro, não tem jeito. Na verdade, assim, já não é fácil, né? Profissional, imagina estudante, fica bem difícil. E aí o cartão dela não dava. E eu sou mais velho, então já estava no mercado de trabalho, tá? E eu falei para ela assim, não, então me passa o link que eu compro para você. E eu fui comprar e o meu preço era maior. Porque o meu preço era comum, o dela era o menor. E esse é um modelo quase de geoprecificação, que é o preço de acordo com sua localização, mas é um modelo de segmentação, porque provavelmente aquele site varejista leu que ela está super inclinada em comprar. Não, então, apostou-se mais fichas nela. Então, buscou-se uma espécie de direcionamento para aquele que foi. Ela não foi roubada, entendeu? Ela não, o que eu tenho muita dúvida sobre a geoprecificação do outro lado, por exemplo, você que mora no lugar mais rico, eu vou cobrar mais caro de você. Eu acho que talvez, apesar também que tem sua dúvida, por exemplo, agora eu tenho viajado bem menos ou quase nada, né, por causa da pandemia, mas quanto custa um café dentro do aeroporto, quanto custa um café no bar da esquina? Então, assim, e a gente paga, entende? Porque entende, por causa do local, tudo. Então, assim, embora eu acho que os preços devam ser justos, mas entende que a gente já lida com isso no mundo presencial. O que eu estou querendo mostrar é como a gente fantasia e como, de uma certa maneira, algumas pessoas têm colocado isso como se fosse uma coisa mais fantasiosa, justamente talvez para não democratizar o acesso, sabe? Assim, não, isso daqui é uma coisa, não. Então, eu acho que a gente precisa entender que é um processo. A gente está caminhando para uma maturidade para entender melhor como lidar com a tecnologia. Mas, enfim, aí eu fui comprar o celular da minha irmã para ela e o preço não batia. E ela, quando mandou para mim, ela falou assim, Diogo, você não acredita, eu acabei de receber um sinal de Deus. E eu falei, não foi Deus, foi o algoritmo. E é isso que acontece. Então, assim, existe aquela perseguição dos produtos, né? Mas, sinceramente, o que a gente faz quando a gente começa? Por exemplo, sei lá, você está seguindo uma página. Eu lembro um caso, há um tempo atrás, de uma página que tinha frases das músicas do Cazuza. Uma página no Facebook, eu acho. E essa página, um monte de gente seguia. De repente, ela foi comprada por um político. E esse político transforma, tipo, a página frases do Cazuza em apoio fulano de tal, sei lá. O que aconteceu? Aquela página que tinha, sei lá, 20 mil seguidores, caiu no mesmo dia para, tipo, 15, depois para 10, porque, assim, não, na hora que você vê, você sai, você não tem interesse naquilo. Então, assim, a audiência na internet também é muito dinâmica, a gente tem que entender como que funciona esse processo. E aí, talvez, pensar um pouco, poxa, será que qual é o tamanho do ilícito, né? Então, assim, eu acho que a gente deve brigar por mais transparência, mas eu acho que a gente tem que separar o ilícito do não ilícito. É a mesma coisa de criminalizar, por exemplo, uma substância, independente dela ser um medicamento. Então, imagina um determinado componente, não estou falando da cannabis, mas vamos imaginar um componente que tem uma aplicação num remédio, e você simplesmente criminaliza sem excetuar o uso para o remédio. Então, assim, vai prender dono de farmacêutica. Então, assim, a gente precisa separar o que é lícito do ilícito. E aí, sim, não tratar tudo igual. Não é, tipo assim, usar uma inteligência de dados não é um crime em si, mas talvez capturar dados que você não sabe, te manipular, te enganar, ou fechar, aí sim. Então, assim,
talvez a gente está mais preocupado com o resultado do que com o meio. E eu acho que é o contrário. Eu acho que o meio, nesse caso, é mais importante do que o resultado. E enfim, é um pouco disso, sabe? Eu acho que a gente precisa também aprender a lidar com isso e saber qual é o nosso espaço. Na internet, nós somos curadores de conteúdo, né? A gente que é responsável por isso. E qual é o nosso espaço, qual é a nossa responsabilidade? Não somos culpados de tudo, mas também não somos responsáveis por nada. A gente é responsável pelo que fala, pelo que escreve, é responsável pelo que posta também. Então, a gente tem que encontrar o meio aí. Então, mas aí, onde a gente entra nesse... Nós somos criadores de conteúdo, é que é perigoso. Por quê? A gente entra nessa... na tão aclamada liberdade de expressão, que eu compartilho das manifestações da ministra Carmen Lúcia, quando ela coloca que o bem tutelado é a liberdade, não é a expressão, né? A expressão é uma forma de liberdade, mas que o bem tutelado pela Constituição é a liberdade. E tem horas que a expressão é usada para tolir a liberdade. E aí é onde está o maior problema. Quando a expressão ela é utilizada tanto para o bem quanto para o mal. E aí a gente vê as ferramentas e o mercado lícito procurando milhares de formas de evitar esse tipo de coisa. Por exemplo, o WhatsApp agora com informação do que é fake, né, do que é sabidamente fake, com a possibilidade de pesquisa, o Facebook com também várias camadas de fiscalização e investindo cada vez mais nisso. Só que tem, como tu falasse, né, que tem dinheiro e quem está interessado em lucrar com isso vai investir em tecnologia de tudo que é lugar, porque tem disponível. Então, por exemplo, foi o que a gente viu aí, pessoal conseguindo burlar, algumas contas conseguiram burlar todo o sistema de fiscalização do Facebook. Algumas contas conseguiram fazer um disparo em massa, coisa que o WhatsApp já bloqueia, né? A automação do disparo em massa. E conseguiram burlar. Então, a gente sabe que o pessoal que tem interesse em lucrar com isso, efetivamente investe, porque é uma empresa, é uma indústria, que é a indústria da fake news. E aí, a gente tem no meio desse tiroteio, entre quem está lucrando, né, a empresa que está produzindo, que está lucrando e que está investindo, e quem está comprando esse conteúdo, né, quem está comprando, quem está alimentando essa indústria, e tem a população que está no meio desse fogo cruzado. E aí é onde está o maior problema. A vulnerabilidade da população quanto a isso. A gente tem a vulnerabilidade dos indecisos, a gente tem o tratamento de choque com o lado A e com o lado B, e gera uma série de conflitos, e a gente sabe que o conflito também é interessante para determinados casos políticos, tá? Mas é a população, é o eleitor o problema. E aí é onde eu acho que as leis acabam se perdendo, porque nessa busca incessante por tentar, por uma falsa proteção do eleitor, da população, do mais leigo no assunto e do mais vitimado, acaba se perdendo na produção da legislação e não chega a lugar nenhum, fica um cachorro correndo atrás do rabo. Porque é isso que a gente tem na legislação hoje. Então, o que me preocupa, justamente, e esse processo eleitoral vai ser muito isso, como é que o eleitor consegue se proteger disso e como é que, por exemplo, o candidato que é vítima disso, como é que ele consegue se proteger? Porque até ele chegar no judiciário, até ele conseguir contratar alguém que vai ter que fazer todo o mecanismo de busca de URL, de IP, de não sei o quê, para o advogado conseguir entrar com a ação, isso já gerou um efeito. Isso já manipulou muita gente. Então, assim, como é que o eleitor consegue saber que o que ele está recebendo é produzido? Como é que ele consegue saber que ele está recebendo é disparo em massa? Que mecanismos que o eleitor tem para se defender? Legal. Olha, a gente tem que pensar, Gabriela, nos ângulos dessa história, né? Pensando como eleitor agora, eu acho que a fake news, ela não é quadradinha, redondinha, vermelhinha ou azulzinha, não dá para ver de longe que não necessariamente.
Fake news é um conteúdo e não uma forma. Isso tem diferença, porque não é o formato que é fake news, é o conteúdo. E qual é o grande problema de analisar e medir conteúdo? É dissociar o conteúdo do contexto. E o contexto, ele é muito importante para a gente entender o que é um conteúdo. Então, sei lá, vamos supor, você sai... sei lá, você está passando em frente a um hospital, você encontra uma pessoa com um jaleco branco, uma calça verde, um estetoscópio, no pescoço um crachá, só que está virado, só está o código de barra, em frente ao hospital, assim, se de repente vocês trocarem uma palavra, uma outra palavra, você vai imaginar, poxa, acho que essa pessoa é uma médica, um médico aqui desse hospital. Porque o contexto falou para você, não foi a pessoa necessariamente. Porque a roupa, o lugar, o crachá, coisa. Então perceba quanto o contexto é importante, e às vezes a gente acha que não. Acho que o importante é a mensagem. Nossa, a entonação é importante. O processo de comunicação é um processo complexo, não é um processo binário. Então, assim, a gente precisa... Quantas vezes a gente fala uma coisa e a pessoa entende outra? Né? Quantas vezes a gente não magoa alguém ou se magoa por isso? Então, assim, o processo de comunicação já é complexo. Agora, quando a gente coloca numa questão da fake news ou da desinformação, a gente tem que buscar meios para poder combater isso. Ora vai ser mais fácil, ora será mais difícil. Existem algumas coisas muito sofisticadas. Existem outras coisas que são a verdade. Mas que está num contexto falso. Costumo dizer isso, muita gente pensa em fake news como falso. No fundo, fake news é o conteúdo falso num contexto verdadeiro ou um conteúdo verdadeiro num contexto falso. Imagina, vamos supor que eu e você, a gente esteja trabalhando junto. E num determinado caso, vamos imaginar. E aí, nós dois estamos aí em parceria e nós temos um cliente comum. Vamos imaginar assim. E aí, esse cliente pagou ótimos honorários, né? Sejamos sinceros, vamos pensar um pouco nisso. Hoje é dia do advogado, lá no Instituto do Advogado de Santa Catarina, o estado que eu acho um dos estados mais belos do país. Eu tenho uma admiração pelas belezas. Assim. Então, isso, né, é um fato. E aí, a gente... Mas vamos supor, a gente está trabalhando junto. Aí vamos supor que a gente tem que entregar para o cliente um parecer, junto. E esse parecer foi combinado que ia entregar ontem, mas aí não conseguimos entregar. Aí ficou com você para o período inteiro. E aí ontem, que era o dia de entregar para ele, você me manda para eu fazer minha parte, que eu devia ter feito há 5 dias atrás. Mas você represou aquilo por 9 dias, vamos imaginar. E aí você segurou aquilo por 9 dias, aquilo ficou preso com você prendeu aquilo lá, e aí você devolve, e o cliente está cobrando, todo dia cobrando. E aí você devolve e me manda, na sequência manda uma mensagem para o cliente dizendo assim, o seu parecer está com o Diogo, assim que ele devolver eu te passo. Você mentiu? Não, está comigo. Mas você entende que você colocou num contexto como se eu estivesse segurando esse negócio? Na verdade, o contexto, às vezes, mesmo sendo real, então, olha como é difícil identificar se é uma verdade ou uma mentira, como fazer. Então, tem coisas que são mais difíceis, mas tem coisas que são mais fáceis, né? Tem uma fake news que circulou um tempo atrás e que diz que foi descoberto um plano para demolir a estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro e construir uma nova estátua do Pablo Vittar. Assim, meu Deus, sabe assim, por quê? Então, assim, e tem outras ainda mais grosseiras, coloca o rosto de alguém no outro corpo que não tem nada a ver, né? Mas tem coisas mais perfeitas, sofisticadas. Então, como tudo na vida. E aí, eu acho, assim, existem algumas estratégias, mas não tem uma matadora, uma que fala assim, nossa, isso daqui, nenhuma... Não tem uma prata. Não temos. E aí a gente precisa, talvez, agir muito mais multissetorialmente, agir por camadas, passo a passo, e tentar tocar a coisa. Com muito cuidado, para a gente não achar, de repente, que tudo é fake. E se a gente achar que tudo é fake, tem um problema grave, porque a gente relativiza a verdade. Então, assim, Gabriela, se você sai na chuva e ficar repetindo que não está chovendo, dane-se, você sairá molhada, você sairá com uma pessoa que tomou chuva ali o dia inteiro. E não adianta você falar que não. Todo mundo vai olhar e falar assim, tá assim. Então, assim, você entende que então tem uma dimensão das coisas que não comporta interpretação. E tem outra, né, que comporta uma interpretação maior ou menor.
Então, a gente precisa, talvez, um passo importante. A gente tem muito tem muita discussão sobre o que é falso e o que não é. Mas talvez a gente se preocupa pouco com se aquilo é um fato ou não é um fato. O que tem acontecido? Eu vou contar uma experiência, eu não quero consumir muito tempo, mas só para contar uma experiência que rolou. Eu sou professor no Mackenzie, e na GV, e no Mackenzie eu trabalho com a graduação, lá tem direito eleitoral para graduação, e aí eu sugeri uma experiência para os alunos do segundo semestre, porque eleitoral é no oitavo, mas tem um projeto integrador lá, que é um projeto bem bacana, e eu convidei os alunos, na eleição 2018, a serem checadores de conteúdo dos grupos de WhatsApp da família, bem no meio da eleição. Você já imagina, claro que deu ruim, claro que deu errado. Mas, assim, tudo em nome da ciência. Eu costumo brincar que eu acho que isso daria justa causa. Mas a verdade é que a ideia foi a seguinte: olha, convidar os alunos, quem quisesse, para ter a experiência do que são checadoras, né? Então, eles fizeram um mini curso sobre checagem, tem vários legais. Tem um que eu adoro, que chama Vaza Oceane, que está gratuito no Facebook, no portal, né? Na rede do Facebook. Outro que eu acho maravilhoso é o portal Educamídia. Tem atividades para os professores aplicar em sala de aula, está tudo pronto, colorido, bonito, super legal, desde criança até adulto. E outra coisa que eu sempre menciono, eu sou cofundador do Instituto Liberdade Digital, e a gente meio que tem gerado muitos conteúdos todo dia sobre esse sistema. Então, assim, há muitas possibilidades de fazer. E aí os alunos meio que se formaram ali, lógico, né? Se formaram, modo de falar, né? Pegaram técnicas, olhar o URL, checar a imagem cruzada. Por exemplo, o Google, ele tem um serviço no qual você coloca uma foto e ele diz onde essa foto costuma aparecer. Porque é muito comum usar uma foto fora de contexto, né? Recentemente, com a saída do Moro do Ministério da Justiça, no mesmo dia circulou uma foto nas redes no qual ele almoçava com o Rodrigo Maia e mostrava assim: Sérgio Moro sai do Planalto e vai confabular com o Rodrigo Maia e tal. Aquele almoço existiu? Existiu. Aquela foto é verdadeira. Mas foi quando ele saiu do Planalto e foi confabular? Aquilo era de meses atrás. Então, quando você joga a imagem no Google, você consegue ter essa reversão. Isso é ótimo, e tem outros aplicativos. Então, eles fizeram esse treinamento aí, e aí passaram a checar quais foram os resultados mais comuns que apareceram para os alunos. Lógico, não tem demonstração estatística, mas é uma experiência, sabe? Cara, todos os alunos foram, em algum momento, ofendidos. Todos. Ou seja, eles experimentaram o que se chama da ofensa no checador, né? E curioso, como estava um grupo de família, foram ofendidos pela própria família em algum momento. A única regra que eles tinham que seguir era, assim, tinha algumas regras, né, de como checar, mas basicamente era o seguinte: se checar o conteúdo sobre um político, o próximo conteúdo deveria ser sobre outro político. Para que não checasse só de um político A ou só do político B. Como era nacional, na época estava Bolsonaro e Haddad, no segundo turno eles fizeram isso. Bom, primeiro resultado, ofensa. Então, pau, todo mundo briga. O menor resultado, 2 pessoas, quando viram que era fake news, falaram assim: poxa, obrigado, eu vou avisar as pessoas que eu compartilhei. Mas só 2, gente, só 2. Tivemos centenas de pessoas circulando ali. E um resultado que foi quase o mesmo da ofensa, e para mim, o resultado mais importante, foram as pessoas dizerem assim: tá bom, é fake, mas bem que poderia ser verdade. É o que eu mais escuto. Eu também, muito. E aí eu poxa, será que essa frase não traz nada importante pra gente? E eu acredito que sim. E eu tenho achado que quando a pessoa fala, não importa se é verdade, ela praticamente diz que você perdeu tempo dizendo se é verdade ou mentira, e que o que ela tá falando não é bem um fato. É provavelmente uma opinião. E por que isso? Porque o fato tem a régua da verdade e mentira. É possível medir. Mas uma opinião não é possível medir com a verdade e mentira. E aí eu acho que o que aconteceu? Aquela pessoa, talvez até inconscientemente, pegou aquela mentira, fingiu, maquiou como se fosse um fato e impõe a mim. E por que isso é um problema? Porque a gente não tem aquela máxima contra fatos não há argumentos. Então, nessa máxima, quando a pessoa pega a sua opinião, finge que é um fato e me impõe, ela está bloqueando a minha opinião. Então, ao invés de termos o diálogo, temos 2 monólogos. E os 2 monólogos não viram um diálogo, entendeu? Então, assim, eu acho que o segundo passo era não só ver se é verdade ou mentira,
Mas pensar, será que essa pessoa está falando isso como opinião ou como fato? E talvez esse seja um cuidado interessante. Então, buscar a verificação, buscar 90%, por aí, é um palpite, tá? Mas eu imagino 90% seja fácil checagem. Sabe, assim, quando você joga lá, aparece em algum lugar. Tem sites muito legais que não são credenciados pela Agência Mundial, Rede Mundial de Checagem, que existe um credenciamento, uma rede, um método, mas que são muito legais e que trazem várias informações, como o iFarsas, boatos.org e tantos outros que poderiam ajudar a gente a entender. Mas é um trabalho. A mentira chega sem a gente fazer muito esforço. Mas, se for a verdade, só vai chegar com um pouco de esforço. Então, a gente vai ter que tocar. Às vezes, o esforço é muito grande. Mas a gente tem que buscar. Então, trocar ideia. Antes de aderir àquilo, conversar, procurar, pesquisar. Isso já ajuda bastante. Já ajuda bastante. A Patrícia Blanco, do Educamídia, ela falou assim, não, a gente vive essa infodemia, né? E mais ou menos como a gente dedica tempo para higienizar as mãos, os produtos que entram em casa. Então, se a gente dedicasse esse tempo também, né, para verificar, talvez a gente chegasse, eliminasse muitas das fake news por aí. Mas e aí a gente entra, então, porque o eleitor, o eleitor a gente já viu que ele vai ter que se doutrinar, né? O eleitor, o cidadão, ele tem que se doutrinar no sentido de pesquisar. E aí vai do princípio dele querer saber exatamente se é verdade ou não, porque muita coisa que ele recebe bate com a própria verdade, né? Então, assim, é a minha verdade, eu estou abastecendo aquele fato, ou aquela montagem, aquela situação montada corroborou com o que eu estava pensando. Então, o ser humano, ele tem muito disso de ele precisar levar para o outro e dizer, eu não disse que era, tá aqui. Né? E depois, quando tu diz que isso é falso, então, só que a gente entra em algumas questões, por exemplo, o eleitor fazer o papel dele, que vai ser fundamental na eleição, mas o próprio político que sofre o ataque, ele vai procurar a justiça e muitas vezes ele não tem o resultado, porque aí a gente entra em algumas questões. A gente tem, primeiro, que essa questão de não conseguir chegar no paciente zero, né, essa distribuição em rede, o fato de não se ter, e aí é que a gente entra, o fato de não se ter um controle da distribuição da informação, mas que se tivesse também poderia ser muito pior para as fake news, porque hoje, para conseguir distribuir, as pessoas precisam acessar os dados de outras formas. Então, se não tivesse essa barreira distribuiria, eu acho que com muito mais facilidade a fake news. Mas o político em si, o político que está sofrendo, ele tem uma grande dificuldade em, por exemplo, o anonimato, mesmo sendo vedado, quando ele está ali, em conseguir descobrir e conseguir penalizar aquele que sabidamente está cometendo uma fraude. Por quê? É uma notícia falsa? Mas ela tem uma intenção de causar, de lesionar o outro. Então, ela passa a ser uma fraude. Né? E aí é onde a gente entra na dificuldade de judicialização disso e de penalização daquele que promove esse tipo de coisa. E aí eu queria ouvir de ti qual a tua opinião a respeito. E assim, e o que daria de fazer? Legal, boa. Olha, a gente tem uma preocupação muito grande em remover aquele conteúdo da internet. Essa é talvez a primeira coisa que alguém pede. Não, pelo amor de Deus, remove aquele negócio lá, que é um absurdo, e eu sei que sofre. Quando a gente teve os debates no Senado sobre o PL 2630, eu pude falar ainda que por e-mail, mas com todos os senadores da República. Alguns pude falar por telefone, alguns pessoalmente, alguns a gente fez até algumas lives discutindo, debatendo o tema. E nesse período aí, eu sei que, e eu falei isso, falar de fake news, do dilema entre fake news e liberdade de expressão, por exemplo, para a classe política, eu acho que talvez seja um erro, mas não pela insensibilidade, pelo contrário. Quem são as grandes vítimas de fake news? São as pessoas públicas e as instituições. Uma pessoa que não tem quase uma vida pública, é mais raro ser, né? É mais difícil ser.
Agora, os políticos, provavelmente todos foram, são ou serão. Assim, dificilmente. Então, quando está discutindo, por exemplo, lá com o senador, o deputado, falando assim, não, mas liberdade de expressão e tal, ele só vai lembrar daquele dia que a filhinha dele, de 7 anos, ficou chorando de vergonha dele, sem ele ter feito aquilo. Então, assim, a gente está falando de uma coisa grave. Eu não quero nunca que pareça que não. É grave. Então, a gente precisa entender. A mesma coisa que alguém que teve, sei lá, perdeu alguém muito querido pro Covid, você chegar e falar assim, é uma bobagem, isolamento. A pessoa na hora não pensa em isolamento, tá pensando na mãe, que morreu, entendeu? Então, assim, tem que ter essa empatia, tem que ter se colocar um pouco no lugar da outra pessoa. Então, me colocando aqui no lugar dos políticos, eu sei a vontade que se tem de remover aquele conteúdo. Eu sou consultor, né? Eu tenho uma consultoria jurídica, e eu lembro uma vez que chegou um político e pediu para remover um conteúdo, e pediu para o advogado dele me procurou, e era um conteúdo que tinha pouquíssimas pessoas que assistiram, mas pouquíssimas, sei lá, 100 pessoas, assim, 100 views, assim, um político nacional. Eu acho até que foi só ele que viu. Eu acho que ele ficava indignado e ficava dando F5, sabe, atualizado. Eu falei, não sei. E aí, assim, pelo amor de Deus, me ajuda a tirar isso daqui, não sei o que e tal. Olha, eu acho que se fosse mexer naquilo ali, provavelmente ia ter o chamado efeito Barbra Streisand. Que não tem esse nome, por acaso, uma atriz, né, Barbra Streisand, e ela teve há um tempo atrás uma fotografia da sua mansão, que fica num lugar lindo, uma casa linda, divulgada aí para tudo quanto é lugar. Um dia alguém que conhece a casa viu, falou para ela, olha, estão fotografando a sua casa, tal. E ela entrou na justiça pedir para remover. E desde então, quem quiser ir, dá um Google, casa da Barbra Streisand. Vocês vão ver, tem bilhões de fotos da casa dela. Então, aquilo que talvez não era tão popular ficou muito mais popular. Então, às vezes, um político ir remover um conteúdo, às vezes é um tiro no pé. Eu acho que a primeira análise que tem que fazer é uma análise de risco. O que eu não estou falando, por exemplo, assim, aquele vídeo me calunia e tal. A pessoa tem que garantir os seus direitos, né? Eu sou a favor disso. Mas, assim, se o motivo é a eleição, pense um pouco. Será que entrar com o processo vai piorar a coisa? Acho que a primeira coisa que devia fazer, que é um cálculo que eu não vejo as pessoas fazendo. Aqui no Brasil, quando tinha um Orkut. O Orkut é uma rede social, há muito tempo atrás. Eu não lembro, que eu não tinha nascido ainda quando isso rolou. Tô brincando. Eu tive muito... como diz uma amiga minha, participamos de muitas comunidades no Orkut. E lá no Orkut tinha uma página que era assim, todo mundo odeia Rubinho Barrichello. Eu acho que o Rubinho Barrichello é um incompreendido no Brasil, só no momento errado, mas um dia vai ser reconhecido. Mas havia essa página. E ele entrou com uma ação para remover. No mesmo dia que o juiz determinou a remoção, foram criadas mais de 1000 páginas que tinham o título Eu odeio Rubinho Barrichello também. Então, assim, cuidado, porque às vezes joga-se luz sobre aquele conteúdo. Então, pensando em político, o que a gente menos quer é que aquele conteúdo seja visto. Agora, nessa eleição, a gente tem uma mudança bem importante na resolução e que eu acho que a gente precisa se preparar como profissionais, assim, para atuar. O artigo 9º da resolução 23.610, que é a resolução de propaganda do TSE, traz um dispositivo dando direito de resposta para aquela campanha que não verificou a fidedignidade, né, ainda que com razoável segurança, a fidedignidade daquele conteúdo que ela compartilhou. Muita gente achou que esse dispositivo choveu no molhado, que não trouxe nenhuma novidade. Eu discordo, porque eu entendo que o direito de resposta sempre existiu, mas estava ali falando de ofensa. Aqui está falando de desinformação, não está falando de ser positiva ou negativa. E pode ter desinformação positiva? Claro! Eu posso dizer que eu construí 10 escolas e não tenho nenhuma. Então, percebe. E aí, cria também uma responsabilidade pelo conteúdo de terceiro, que é quando ela compartilha. E por que isso é importante? Porque traz essa obrigação, vou dizer, das campanhas, trazer com razoável segurança a análise da fidedignidade daquele conteúdo. E o que é complicado? Porque muita gente acha que fidedignidade é verdade, e eu acho que está mais relacionado à autenticidade. Outro problema que acaba aparecendo,
Como que eu vou provar que eu chequei aquilo lá com razoável segurança? Então, a gente vai ter que passar a fazer prova da prova. Pois E há é. técnicas para isso. Há técnicas muito mais simples. Você não precisa ser um engenheiro da NASA para isso. Eu tenho dado uma dica, Gabriel, que eu vou dividir aqui com você, com todo mundo que está aqui. Aliás, eu vi nos comentários aqui a Cláudia, o Mauro, tanta gente que eu gosto tanto, que bacana poder encontrá-los ainda virtualmente. Deve ter ainda mais pessoas que eu não consegui usar muito, mas deve ter outras pessoas que eu conheço. Então, eu queria falar um oi aí para todo mundo. Mas vamos imaginar um pouco, nesse cenário, como ficaria? Imagina que você atua numa campanha, checou o negócio e, de repente, você publicou. Aí a outra parte chega e fala assim, olha, me prove aqui, eu quero direito de resposta, porque eles não checou a fidedignidade com razoável segurança. Aí você fala, não, eu chequei. Onde você checou? Não, eu chequei aqui, ó, no UOL, sei lá, no site, sei lá, falei um famoso só para... Aí você vai olhar, não está mais lá. O que o juiz vai fazer? Dá o direito de resposta. E como você prova que estava naquela época? Então, eu tenho sugerido uma coisa muito simples, e que é de graça. Você pode filmar a obtenção do print. Porque obter o print é muito frágil. Porque o print, né, que é aquela foto da tela, ele é muito frágil, porque se você... É muito fácil de manipular. E o print é uma prova que pode ser impugnada pela outra parte. E aí o ônus da prova volta para você. Então, poxa, você já produziu um vídeo, você devolve o ônus para o outro. Então, assim, esse é um exemplo. É possível fazer uma deepfake do vídeo? Mas é mais caro, é mais fácil de perceber, é mais difícil de fazer. E aí quem vai ter que provar que é uma deepfake é a outra parte, não mais você, entendeu? Então, estratégia. Esse é um exemplo, mas existem milhões, assim. Na consultoria, a gente criou um banco de problemas e soluções. Então, a gente tem feito uma eleição digital há 1 ano já. Então, está fazendo isso meio que assim, no Mackenzie a gente fez isso semanalmente, quinzenal, na consultoria a gente faz. Então, assim, a gente tem muitos problemas que a gente imaginou como enfrentar, talvez com mais criatividade do que com uma computação hacker. Assim, a gente quer coisas possíveis. Esse é um exemplo. Então, assim, só para te dar um exemplo que eu acho que poderia ajudar muito as campanhas. E como atuar, né? Outra coisa que eu tenho sugerido. As pessoas que querem ser candidatos, eu acho que poderiam ter uma espécie de uma agenda de verdades, sabe, assim, uma espécie de uma preparação. Tem um dossiê do mal, dossiê do bem, sei lá, alguma coisa porque quanto mais as pessoas conhecem as verdades sobre você, Gabriel, se de repente chega uma fake news, eu vou falar assim, nossa, mas eu sempre ouvi que a Bia era tão bacana, que ela era honesta, nossa, será? Vou ver. Não cria-se uma espécie de imunidade, entendeu? Então, existem 1000 técnicas. A ideia é entender que é um novo processo mesmo. E buscar se especializar. É super importante. Super importante. Então, essa questão da resolução me preocupa, porque fala em notória sites, né, que tu teria que confirmar de sites de notória credibilidade, né? Não, então, Gabi, é só para dividir contigo. Aí esse item da resolução ele foi modificado muito, assim. Então, só para colocar, teve audiência pública, e na audiência pública dizia isso, e eu fui muito contra isso, e várias outras pessoas foram, e eu pude, na audiência pública, falar um pouco a respeito disso lá no TSE, porque criava uma espécie de um poder para o juiz categorizar a imprensa em 2 níveis, sabe? Tipo, a notória não. Mas aí o ministro Barroso ouviu muitos os especialistas e vários outros colegas, e olha como ficou a redação final, Gabi, só para a gente poder compartilhar com todo mundo. Diz assim, a utilização na propaganda eleitoral de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive veiculado por terceiros, pressupõe que o candidato, o partido ou a coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir, olha como mudou, com razoável segurança, pela fidedignidade da informação, sujeitando-se ao direito de resposta, né, e sem prejuízo de responsabilidade penal. Você tem toda a razão, a redação da ela era muito perigosa, muito perigosa.
E agora melhorou muito, assim. Então, eu realmente acredito que isso a gente vai ter que, de alguma maneira, fazer essa prova aí, né? E eu acho que ter um direito de resposta, muita gente não dá muita atenção para direito de resposta, mas eu acho o máximo numa campanha, porque cria-se um fato político em cima do direito de resposta. Aquele candidato está com a decisão do juiz dizendo, olha, é como se o juiz tivesse falado que o outro está errado e ele está certo, né? Então, assim, o direito de resposta talvez seja mais importante pela decisão do que pela resposta em si, né? Mas é um fato político, poxa, é estratégico, né? Então, a gente tem o Hugo Frederico colocou aqui, debatedores, não fiquem na superfície, mergulhem na relação de poder que está em jogo nessa questão das fake news. Entendam que os únicos órgãos passivos de responsabilização pela divulgação das fake news, os veículos de imprensa, serão imunizados de qualquer crítica nessa PL. Ele já colocou alguns comentários aqui como altamente crítico da PL, mas lembrando que lá no início a gente debateu muito sobre a PL e nós também criticamos muito a PL, tá? Ela tem uma ideia inicial, mas ela se perdeu no meio do caminho e hoje ela não cumpre mais o que a população esperaria que ela cumprisse. Mas, enfim, o que a gente tem, e aí essa questão do processo judicial é bem importante, porque a gente sabe a dificuldade de obtenção de, por exemplo, uma retirada de conteúdo, a gente tem o direito de resposta, e aí entra a subjetividade dos juízes, e embora a redação atual, né, a original categorizava a mídia, a gente sabe que hoje se criam portais na internet, se criam mídias, né, se criam, enfim, milhares de sites com conteúdos vários verídicos, mas ali embutidos alguns falsos, e as pessoas podem, nessa parte de checagem de informação ou de informar, por exemplo, o político vai colocar no seu material de onde é que ele tirou a fonte, ele pode colocar de um portal desses, que a gente sabe que tem portais que são criados especificamente para fins políticos A ou fins políticos B, né? E não dão as informações de forma a contextualizar, elas contextualizam de uma forma diferente, que não só colocam fatos, né? Porque eu valorizo muito mais a informação quando ela traz fatos, né? Pontua e ponto. Agora, quando a gente vem para uma mídia opinativa, a gente tem um sério problema. E as pessoas podem utilizar isso nas campanhas eleitorais, porque caiu essa parte, muito embora a gente corria o risco de uma categorização, mas a gente abre para esse leque de mídias esparsas, mídias voluntárias e que não são tão voluntárias, né? Que a gente sabe que elas são financiadas por lado A ou lado B, e que tem um grande interesse nisso. E aí, como é que fica? Porque a pessoa está provando que checou a informação e que está colocando ali e filma, tirando print, enfim, faz tudo isso. Só que é uma mídia tendenciosa. E aí? Então, esse é talvez uma dos pilares que a gente tem. Eu vi que o Hugo colocou aqui a desinformação se combate com informação. O princípio é esse mesmo, assim. E essa informação, ela não necessariamente é da mídia profissional ou amadora, né? Essa coisa de grandes grupos ou pequenos grupos, né? Eu acho que a gente encontra deficiência em todos eles, nos grandes grupos da imprensa, no rádio, na televisão, nos pequenos grupos, na mídia super alternativa também. Então, assim, há intenções para todos os lados. Eu acho que o maior perigo de todos é essa falta de transparência da linha editorial. Eu não acho um problema ter uma linha editorial, mas eu acho muito duro não ter essa transparência. Existe uma coisa que é contar um fato, né, narrar um fato, e existe outras coisas que você quer opinar sobre aquilo.
Então, assim, essa opinião, ela tem que ficar clara, ela tinha que vir com um carimbo escrito opinião, sabe, assim, e colocar ali. Então, eu acho que essa linha editorial deveria ficar mais clara, e eu não acho que é uma coisa só de um grupo ou de outro grupo, é realmente uma coisa talvez mais universal, muito presente mesmo, e que acaba desafiando a gente aí. Então, não adianta. Eu tenho um exercício também que eu já fiz em sala de aula, que a gente faz o seguinte, pega um fato e olha em vários veículos de informação aquela notícia sobre aquele mesmo fato. E com a manchete, constrói uma narrativa, uma diferente da outra, assim. Então, sei lá, você quer ver um fato bem interessante para ver isso? Que a gente está vivendo um momento muito polarizado, né? E é uma pena, porque a polarização, ela é empurrar as opiniões para os extremos, né? Polarização vem de polo. E polo, né? O mundo tem 2 polos, e entre uma coisa e outra cabe o mundo. E a gente desconsidera o mundo inteiro e pensa que existe só 2 polos, ou seja, só é possível ser binário. Só é possível fazer isso se não fizer aquilo. Só é possível fazer aquilo, né? E, na verdade, existe muito mais opções. Assim, eu tenho usado um conceito da matemática que é entre 0 e 1, cabe o infinito. E a gente talvez deveria olhar mais para esse meio ali. Se posicionar binariamente é talvez muito pobre para a complexidade do mundo e a complexidade das coisas, sabe? Então, eu acho que a gente precisava também entender esse processo. Mas se você pegar matérias super polarizadas, o último exemplo que eu me lembro foi o caso que eu comentei aqui da saída do Sérgio Moro do Ministério da Justiça. É impressionante a variação de como aquilo foi narrado pela imprensa. Então, assim, você encontrar veículos declarados ou patentes de que tem uma linha editorial à esquerda ou à direita, o como se transformou aquilo. E é uma pena, porque eu fico imaginando como dar conta daquilo, sabe? Assim, como dar conta desse processo, né? Então, uma das minhas preocupações é em a gente também não simplesmente rotular. Eu tenho bastante crítica a essa ideia de, tipo, eu acho que existe organizações que foram criadas para serem usinas de fake news, precisamente, para fazer aquilo e tal. Mas eu não acho que a gente deveria, talvez, bater só no veículo, sabe? Porque eu acho que o conteúdo ele é criado. Então, a cada criação, deveria, sob pena de censurar mesmo, porque você meio que julga antes do conteúdo ser criado, você julga pelo veículo e não pelo conteúdo. Então, é um grande perigo, né? É um grande perigo. Exatamente, exatamente. E aí, eu me pergunto por que aí a gente está falando de mídias sociais, Facebook, Instagram, o que rola nos jornais. Isso é uma categoria, mas a gente tem o universo do WhatsApp, né? E o universo do WhatsApp, ele em 1 milésimo de segundo, espalhou para 300 grupos e a gente não consegue mais segurar. E aí tem muito aquela preocupação de tirar de circulação algo, né? Uma coisa é tirar do ar um site, é um direito de resposta pelo mesmo meio, né, de comunicação, foi por um jornal, foi por um site, foi pelo Facebook da pessoa, isso é uma coisa. Agora, para impedir essa circulação no WhatsApp, o WhatsApp é o que eu sinto que é mais terra sem lei, assim, de espalhar as coisas, de não conseguir segurar, de não conseguir um direito de resposta adequado, de não conseguir monitorar, de não conseguir saber de onde veio. Então, é um que eu mais acho que a gente enfrenta dificuldade que a gente vai enfrentar, né, nessa eleição, talvez seja essa ferramenta, o WhatsApp e seus grupos, assim, o que tu acha que vai dar de fazer? Como é que a gente vai conseguir segurar isso? Pois é, uma das grandes questões no WhatsApp é que a gente está acostumado muito a ficar na chave da remoção de conteúdo. E por que não dá para remover um conteúdo do WhatsApp? Porque não dá para pôr. E aí é estranho, fala, mas como não? Porque no WhatsApp trafega o conteúdo, não é que se põe um conteúdo. E aí, é um mecanismo de comunicação, vou imaginar, tipo, telefone.
É o telefone em linha, né? Então, você tem uma pessoa aqui, outra ali, a coisa se conecta e tal. Então, assim, eu posso saber para quem ligou para quem, quanto tempo ficou, mas eu não sei o conteúdo da conversa se eu não tiver grampeado aquela conversa. E então, se nesse telefone tem-se a mensagem, né, enviada, uma mensagem caluniosa ou fake news, dependendo, enfim, de qualquer outra ordem, só vai conseguir enfrentar aquilo se gravar aquilo, né? Então, qual é a grande questão? Assim, eu acho que a gente se preocupa muito em querer interceptar a mensagem do WhatsApp no meio do caminho, como se isso fosse a solução. E o WhatsApp é talvez mais fácil de você enfrentar isso juridicamente falando do que o telefone, porque o WhatsApp, e mesmo que a pessoa apagou as mensagens, o telefone tem a chave da criptografia. Então, basicamente, o que é a criptografia? Né? É tipo como se fosse um cofrinho mesmo, uma embalagem assim, onde o conteúdo está lá dentro, e esse cofrinho transita para lá e para cá. E aí, a chave ou a senha desse cofrinho está no aparelho. Então, por que a gente quer pegar essa mensagem quando ela trafega, que ela é criptografada, ao invés de pedir busca e apreensão do aparelho? Então, talvez a gente precise entender um pouco mais o negócio, o que não ia funcionar com o telefone. Imagina, busca e apreensão do seu aparelho de telefone. Lembra o telefone, aquela coisa antiga? Tá? Não ia funcionar. Agora, um celular funciona. Então, assim, muita coisa poderia ter ali. Lógico que tem o problema de descobrir quem é, como faz. Mas, assim, no ambiente digital, a gente tem uma falsa impressão de anonimato. E o anonimato talvez seja menos presente do que a gente acha. Eu sei que é um problema do tempo, e talvez esse seja o grande desafio. E jurisdicionalizar isso é ignorar o tempo do processo, além da questão de eficiência mesmo, sabe, para julgar. Então, assim, é uma coisa que a gente precisava pensar, assim, de alguma maneira, por que a gente busca tanto a interceptação dessa mensagem no meio, ao invés de buscar a apreensão desses aparelhos? Outra coisa, a gente tem uma preocupação muito grande de como a gente vai fiscalizar esse tráfico de conteúdo, sabe, assim. A gente não pode esquecer que isso é protegido pela privacidade, é mais do que liberdade, é uma questão de segurança própria. E uma coisa que eu queria comentar, existem alguns estudos bem bacanas falando que a privacidade levada a sério garante também a segurança. E não é inimiga exatamente da outra, sabe? Então, eu acho assim que a gente não vai conseguir grandes coisas. O processo, a jurisdicionalidade, ela tem um prazo, um tempo, independente da eficiência. O judiciário pode ser muito eficiente, mas tem um tempo, inclusive na justiça eleitoral. O ministro Barroso, ele fez a abertura do Congresso Brasileiro de Direito Partidário, que foi feito pela Bradep, e ele mencionou assim, não, nós sabemos que não caberá ao judiciário cuidar disso, porque tem outro tempo, e precisa entender. Lógico que não é que tirar do judiciário aquela lesão, mas entrar para que o judiciário remova cada conteúdo ali, vai ser enxugar gelo. Isso quer dizer que não dá para fazer nada? Opa, dá para produzir prova, e se aquilo for um crime, dá para prosseguir com aquilo. Tem muita coisa que pode ser feita, só que sem prova não dá para fazer. Então, cuidado com esse negócio de a gente pensar em como a gente poderia, talvez, fazer esse controle, só que, ao mesmo tempo, desprezando o espaço de liberdade e privacidade das pessoas. Eu acho que, como campanha, assim, acho que mais vale a gente fazer a produção de prova, ainda que não vai conseguir resolver ali naquele momento, porque depois você tem uma figura que pode aparecer, que é a figura do abuso. E no eleitoral, o abuso é aquela figura que olha para o retrovisor, e que é muito importante. Então, assim, também não quero que jogue a toalha e fale assim, não adianta, não tem o que fazer. Não, pelo contrário. Na verdade, assim, uma estratégia é produzir provas, e produzir provas que possam ser usadas, e se for o caso, ver se não configura abuso. A maioria desses disparos, essas coisas, envolve dinheiro, e o dinheiro não vai ser declarado. Então, assim, você não pode não pegar pelo disparo em massa, mas você pega pelo caixa 2. Então, assim, é possível. E aí eu acho... E no mundo presencial, talvez a gente tenha menos rastros
no mundo presencial do que no mundo digital. Porque se na calada da noite alguém joga panfletinho embaixo da porta e ninguém nunca viu, passou. Agora, fez alguma coisa. Se você continuar... Olha, eu vou te falar, quando a gente quebra sigilo de dados para descobrir, por exemplo, quem é que produziu aquele conteúdo no Facebook, por exemplo, que contraria as regras e tal, a quantidade que vem de dados que aquilo foi feito de dentro da prefeitura, ou seja, a pessoa não usa nem o Wi-Fi de casa. Então, assim, fica muito evidente um abuso de poder ali político, várias outras coisas poderiam ser caracterizadas. Eu sei que tem linhas de defesa, mas só queria que entendesse esse processo. Então, assim, a gente costuma dizer, não tem jeito, não vou descobrir. Pô, talvez você não descubra hoje. Outra coisa, a gente procura descobrir atividades instantâneas, pontuais. E o grande segredo da produção de prova, seja em qualquer ambiente, presencial ou tecnológico, é reiteração de conduta. Então, se aquela pessoa, só um dia, ela cometeu um homicídio, pronto, talvez é muito difícil você pegar, né, uma agressão, uma coisa. Um homicídio tem um corpo, tem outros rastros, tal, mas assim. Mas se aquela pessoa sempre comete os crimes, é mais fácil você pegar. Então, na internet também é assim, e é muito comum. Porque a pessoa tem essa falsa sensação de anonimato. Então, se você fizer essa espécie de monitoramento, você encontra a rede. Então, é possível sim, só tem que ter esse cuidado aí. Uhum. Então, a gente vai para a última pergunta, né? Que eu já fiz todas praticamente, mas a Cláudia colocou aqui, Diogo, e sobre o controle editorial prévio, não evitaria as fakes? Seria possível essa medida pelas redes sociais? Então, é uma preocupação, Cláudia, com quem que faria esse controle, né? Sob qual regra? Porque, assim, que nem agora recentemente, o ministro Alexandre de Moraes, ele trouxe aquela decisão para remover o conteúdo em todo o planeta, né, globalmente. E qual foi, talvez, um desafio jurídico para aquilo? Imagina se o Afeganistão começar a fazer o mesmo, a Arábia Saudita começar a fazer o mesmo. Então, assim, tem regras completamente diferentes de conteúdo e de liberdade, né? Então, esse controle editorial, pelas empresas, a gente teria que nomeá-las meio que árbitro da verdade. Eu entendo bastante a sua preocupação, a sua colocação, Cláudio, é uma colocação bem importante, mas é uma preocupação. Será que a gente deveria ter, sabe, assim, uma empresa moderando isso e tal? Então, talvez, ainda é bem difícil de achar aí a solução. Mas talvez várias camadas, né? Por exemplo, a empresa se esforçar tecnologicamente para informar se aquele perfil é um robô. A empresa, eventualmente, deixar um histórico daquele perfil, para que uma pessoa não apague do nada, desapareça. Então, às vezes, coisas assim talvez ajudariam mais a gente tocar. As plataformas têm a sua política de uso. E essa política de uso, ela é o contrato, são as regras do jogo ali. Então, é uma coisa que a gente poderia, talvez, imaginar que ali é um ponto. Só que é muito sensível, porque imagina fazer uma regra, um contrato global, que tanto para a Arábia Saudita quanto para o Brasil. Então, é tão diferente e tão difícil, né? Então, fica um pouco essa dificuldade prática, né, de fazer isso de uma forma que respeite aí a democracia, os direitos humanos e tal. Então, é uma grande dificuldade. Eu acho que é isso, né? A gente conseguiu discutir várias coisas, acho que foi bem proveitoso. É realmente um universo vasto e infinito, né? É quase poético, mas é incrível o quanto a tecnologia é importante. Ela é tanto para o lado da evolução quanto para o lado da involução, né? Porque como tudo pode ser usado para o bem, para o mal, e a gente sabe que a todo momento o pessoal está se especializando em esconder e conseguir, não a criptografia, porque aí a gente coloca a culpa na criptografia de um WhatsApp, mas não é ali o problema, né? São outros mecanismos, são outros sistemas de busca, e o foco realmente, a gente vê hoje, depois de uma discussão dessa, a gente vê que o foco está totalmente invertido, né? Eu tô saindo dessa live totalmente reflexiva, assim, eu vou ter que parar, olhar
tudo e dizer, ó, eu tô indo pro lado, eu tava pensando pro lado errado, assim, é realmente importante essa visão, esse contraponto, então só tenho a agradecer, Diogo, imensamente. Por nascer 1h20 de interrogatório. Não, eu adorei participar, e é bem essa ideia de vocês, da gente pensar que tem dois lados da história que são lados sensíveis. Talvez a resposta não seja tão binária, talvez a gente precise ir mais para o meio, é mais complexo, é talvez um dos maiores problemas que a gente tem no mundo hoje, né? Vamos colocar a pandemia ali do lado e outros. Então, assim, perceba que não é uma coisa fácil. Se tivesse uma solução fácil, já tinham resolvido. Então, assim, você precisa pensar em várias, né, posições, mas uma talvez não exclui a outra. A gente pode pensar numa combinação, assim, não tem talvez tão certo, tão errado. Eu acho que o cuidado é não acabar ou criminalizar a privacidade ou a liberdade. E tentar compatibilizar isso com responsabilidade e, sei lá, um uso mais responsável da internet, né? Acho que é um pouco isso. Mas também apertar o off da internet não daria certo. Nem aqui a gente estaria. A gente não ia poder nem encontrar aqui a Ieda, você, o Mauro, tanta gente bacana aqui. Mas é isso. Obrigado, viu? Super obrigado, Ieda. Valeu a todo mundo que está aqui, o Mauro, a Cláudia, a Iris, o Hugo, todos aqui. Super obrigado. Um beijo para todo mundo. Também vou mandar um beijo ali para todo mundo, né? Meus parceiros, a Cláudia, o Mauro, mas o Dr. Paulo Freta, que é o presidente da comissão Paulo, também? Estava ali também, um beijão, meu querido. Uma boa noite a todos, né? E aí, Dé? Para você agora. Sim, gente. Muito obrigada por essa live, foi incrível, de verdade. Eu estava aqui nos bastidores escutando. Acho que, como a Gabriela falou, a gente vai ter que rever muitas considerações que a gente fazia a respeito desse tema, né? Eu também gostaria de parabenizar vocês. Não fiz isso no começo da live, hoje é dia dos advogados. Então, parabéns aos 2 advogados que estão aqui com a gente, que fizeram essa 1h20 de live muito incrível. E também gostaria de lembrar que a Gabriela já falou sobre esse tema aqui para a escola. O vídeo está lá em março, se eu não me engano. Quem quiser pesquisar, curte a página, vai lá, revisa um pouco lá os vídeos que você vai encontrar a Gabriela falando sobre fake news. Então, gente, Gabriela, Diogo, muito obrigada pela presença de vocês aqui. A escola agradece demais essa parceria promovida pelo IASC. Acho que foi muito construtivo. Espero que todo mundo possa presenciar mais iniciativas como essa. E gostaria de dizer a todos que continuam acompanhando aqui, de lembrar de curtir as redes sociais da escola, curtir as redes sociais do IASC, e qualquer dúvida, a gente está aberto aqui, é só mandar uma mensagem, procurar a Gabriela, o Diogo, que a gente vai conseguir responder mais sobre esse tema, gente. Muito obrigada e boa noite para todo mundo. Tchau. Obrigadão. Tchau, até mais.